de Jesus, teu filho amado, Senhor. Primeiramente queremos agradecer ao Senhor, Pai, pelo fôlego de vida, de poder estar aqui nesta manhã, respirando e adorando ao Senhor. E também pedir misericórdia pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque o Senhor sabe que nós somos pecadores, Senhor. Mas o único que é perfeito e justo é o Senhor. Mas nesta manhã, Senhor, nós queremos nos render, nós queremos nos entregar ao Senhor, para que nós possamos ser impactados pelo poder do Espírito Santo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faça presente no meio de nós, nos aviva, Senhor. Traga, Senhor meu Deus, a esperança. Traga, Senhor meu Deus, aquilo que nós deixamos fugir e escapar das nossas mãos, Senhor. Traga de volta para nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Ministério Azaf está aqui nesta manhã e vamos adorar o Senhor porque Ele é digno de toda adoração. Convido os irmãos que puderem ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Louve ao Senhor, declare o quanto Ele é grande. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Toda honra e todo louvor a ti, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Erga as suas mãos e vamos dizer: grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele está aqui, aleluia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Seja exaltado, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare: queremos o teu nome engrandecer. Chame pela presença dele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. As palmas adoram o Senhor. Louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, nós te louvamos, Jesus, e nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. E mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu
estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caindo, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra ti. E Ele está sempre. Amém. Passa a palavra ao irmão Ribeiro. Aleluia. Vamos aproveitar que nós estamos em pé. Eu vou pedir para colocar o tema do nosso reimpacto, para que todos nós possamos juntos estar verbalizando o tema do nosso reimpacto. Eu quero pedir para as pessoas que não fizeram o impacto, não estranha não, porque tem algumas coisas aqui que a gente aprende lá e tem que colocar em prática aqui, tá? Mas na hora que vocês for fazer o impacto lá, vocês já vão estar sabendo de tudo. Abacuque. Só o 2 mesmo. 1, 2, 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra entre mim. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te. Amém? Eu já quero convidar o pastor Moabes, que vai estar trazendo a ministração agora pela manhã. Eu quero convidar o irmão Ugnei para estar orando pelo pregador. O senhor mesmo, isso. Aqui é assim, meu, não fica preocupado não, porque aqui ninguém sabe nada. Aqui nós estamos para aprender, aqui todo mundo é igual. O único que pode brilhar aqui é somente quem? O Espírito Santo de Deus. É a única pessoa que tem que brilhar. E eu também já quero pedir perdão por causa do horário, tá? Porque nós temos que ser meio rígido no horário para que dê tudo conforme o Espírito Santo de Deus quer, tá? Então, não preocupe que o almoço lá no fundo já está na panela, não preocupe, só preocupe em adorar o Senhor. Saúde a igreja com paz do Senhor. Pai eterno, soberano Deus, nessa manhã linda, que o Senhor possa colocar as suas mãos no seu filho, Senhor. Eis aqui o seu servo. Ele está aqui, Senhor, para cumprir a sua obra.
Em nome de Jesus, capacita-lhes e dê-lhes o seu caminho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Os irmãos sabem que o nosso coronel aí é um pouco rígido. E a gente fica até com medo, né? E aí, o ano passado, quando nós comentávamos, eu e o presbítero Ribeiro, sobre fazermos o Reimpacto, aí nós tínhamos até comentado sobre como deveria ser os temas, os estilos de mensagem, porque vocês já participaram do Impacto. Não poderíamos seguir na mesma linha, né? Então, desde o ano passado, eu já estava com a minha mensagem preparada, né? Mas aí, chega esse ano, que vai começar tudo, eu tinha falado para ele, eu vou dar uma palavra de introdução. Ele coloca o pastor Eliel para falar a primeira palavra sobre o reavivamento. E aí eu tinha preparado uma mensagem sobre requerimentos para receber o avivamento. Mas aí o nosso irmão Ribeiro, como é muito organizado, nessa semana passada ele me deu um outro tema, né? E aí ele disse, não, você vai começar com o tema caminhos. Estamos nós andando no caminho que o Senhor colocou para nós desde que fomos impactados. Jesus é o único e o verdadeiro caminho, a verdade, a vida ao Pai. E aí me colocou num desafio de preparar algo totalmente novo. Meus irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Joelson Moabes Domingos. Eu sou um dos pastores assistentes aqui, juntamente com o pastor Edivaldo, na Central. Sou assembleano desde que nasci. Mas hoje os irmãos vão escutar uma mensagem um pouco diferente do que você ouve numa igreja Assembleia de Deus. Porque a nossa intenção nessa primeira mensagem, presbítero Ribeiro gostaria que nós tivéssemos reflexões sobre como nós temos vivido desde que fomos impactados pelo Senhor. E muitas vezes não estamos vivendo na potencialidade que Deus tem para nós. E temos, às vezes, a coragem de culpar Deus. Nós somos corajosos, principalmente os pentecostais, né? Nós somos um pouco desafiadores. Mas o tema do que eu gostaria de falar com vocês hoje é: por quais caminhos você tem andado desde que foi impactado? E você, que talvez ainda não participou de um impacto, mas já teve um encontro real com o Senhor, e se você não teve hoje, você tem a sua oportunidade. O nosso texto base é João capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo está nos seus últimos dias com os seus discípulos na terra, então ele vai lhes instruir sobre como eles deveriam estar e de que eles não ficassem tristes, porque ele ia para o Pai preparar lugar, mas ele voltaria. E aí perguntam-lhe a eles: Senhor, mas qual o caminho para alcançarmos esta posição, para chegarmos aonde o Senhor está? Então Jesus vira para ele e diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós conhecemos e entendemos a necessidade de estar neste caminho. O Senhor tem um caminho para nós, e o caminho que Ele tem é algo maravilhoso, mas muitas vezes nós queremos tomar alguns atalhos. E aí no meio desta, digamos, esse labirinto que é o mundo, às vezes nós nos perdemos. E aí nós estamos como Alice no País das Maravilhas. Alice no meio daquele local onde ela precisava encontrar o caminho para chegar no palácio do rei. Ela se encontra com um momento onde tem alguns caminhos a ser tomado. E aí ela pergunta ao seu gato: poderia me dizer, por favor, que caminho eu devo tomar? Aí o gato responde para ela: isso depende
onde você quer chegar. Alice então responde para ele: para mim é indiferente aonde eu chegar. Então o gato responde: então não importa que caminho você vai tomar. Como que você tem andado? Você tem estado no caminho certo? Será que você não tem tomado a estrada errada, andado sem rumo, sem destino, e depois questiona Deus sobre o que tem acontecido na sua vida? Sabe o que fez do Império Romano um dos maiores impérios de sua época? Era o seu sistema rodoviário. As suas estradas eram consideradas as melhores. Muitos países tentavam vir contra eles, mas o seu exército conseguia chegar às suas bordas rapidamente. Naquela época, em torno de 200, 300 anos antes de Cristo, nas suas 113 províncias do seu império, estavam conectadas por mais de 350 grandes estradas. E destas estradas se compreendiam mais ou menos 400 mil quilômetros de estradas. Nós estamos falando antes de Jesus. Desses 400 mil quilômetros de estrada, 80 mil quilômetros era pavimentada com pedras e facilitava o caminho das suas carroças militares e do seu exército. Essas estradas foram tão bem pavimentadas que muitas dessas estradas romanas duraram milênios. E agora, no último século, quando foram desenvolvidos o asfalto, e eles foram asfaltar, não precisou fazer base, porque a base já estava pronta e simplesmente colocaram o asfalto sobre elas. Eu tenho certeza que aqueles que participaram no impacto aprenderam algumas estradas disponíveis para chegar ao Pai. Aprenderam algumas estradas necessárias, e eu diria até vitais, para que todo cristão tenha uma vida abundante e uma vida que agrade ao Senhor. E aí eu, como um bom aluno, liguei para o nosso irmão Ribeiro, porque eu não me lembrava de todos os temas. Eu disse: irmão Ribeiro, qual foi os caminhos, qual foi as estradas que foram passadas para os nossos irmãos que participaram do impacto? E aí ele falou que primeiro se começava com um bom entendimento de conhecer a Deus. Quem é Jesus? O que Ele fez por nós. E a necessidade de reconhecê-lo como Salvador dos nossos pecados, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. E aí a necessidade de voltarmos de volta ao Pai, que era a segunda aula. E também a necessidade de termos um encontro especial com Deus no nosso Peniel, como Jacó também passou. Tenho certeza que você já teve o seu Peniel com Deus, e muitas vezes, no meio da nossa caminhada, é necessário voltarmos ao nosso Peniel, para lutarmos com Deus e deixarmos, como diz o nosso pastor Edivaldo aqui, matarmos o velho homem. Esta semana estava lendo algo na internet, talvez você leram, graças a Deus, pela internet você vê muitas coisas interessantes, temos que cuidar daquilo que vimos, mas uma frase dita por Martinho Lutero, ele disse assim: descobri que o velho homem sabe nadar e segura o fôlego por muito tempo, e de vez em quando ele quer voltar da água do batismo, e eu preciso batizá-lo todo dia, porque a cada dia eu preciso morrer para o mundo, para ressuscitar para Cristo. E aí foi ensinado no impacto sobre a estrada da oração, que nós precisamos caminhar nela todo dia. Precisamos entender o que é ser uma nova criatura. Estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e aprendemos então a caminhar na estrada da libertação e da cura interior. Ele sara as nossas feridas. Aquelas coisas do nosso passado que muitas pessoas dizem: aconteceu com seu pai, aconteceu com seu avô, como disse o pastor Eliel ontem à noite, vai acontecer com você. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo disse: acaba aqui essa maldição hereditária, e você tem um futuro maravilhoso para começar nesta nova jornada. E aí então nós precisamos caminhar todos os dias na autoestrada do perdão, perdão a si próprio, perdão ao próximo, indo sempre à cruz, porque é na cruz que nós encontramos o verdadeiro caminho ao Pai. E depois de termos um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz,
precisamos, dia após dia, seguir a capacitação, a orientação do nosso conselheiro, amado amigo Espírito Santo nas nossas vidas. Essa é uma das razões que o povo de Israel não viveram tudo o que eles tinham para Deus, porque eles não entenderam o que eles tinham recebido de Deus. Mas nós não podemos cometer os mesmos erros deles, porque a Bíblia diz que a quem mais foi dado, mais será cobrado. E nós recebemos uma bênção tal do nosso Senhor, que nós precisamos entender que essas estradas são necessárias na nossa caminhada cristã. E se você não está andando por essas estradas e esses caminhos que você aprendeu no impacto, eu digo que você precisa o mais depressa voltar para eles. Ou se não, começar a caminhar por estes caminhos. E você também vai precisar entender que vai ter lugares no meio dessas estradas que precisamos construir algumas pontes. Porque tem alguns rios que vêm querer impedir o nosso caminho, mas nós precisamos aprender a construir pontes, aprender a passar por cima da dificuldade. E então, eu começo com uma pergunta mais uma vez para você. Por que caminhos você tem trilhado desde que foi impactado pelo Senhor? Esta manhã é uma manhã de introspecção. Por que caminhos você tem tentado encontrar alegria, satisfação, esperança de uma vida melhor? Ou ainda, como você tem tentado agradar a Deus? Sabemos que nada, eu disse, nada pode preencher o vazio que tem no nosso coração, senão a presença de Jesus. Já dizia um pastor americano que no nosso coração nós temos um vazio que é do tamanho de uma cruz. Somente a cruz e Jesus pode preencher este caminho. Você tem escolhido o caminho belo das Campinas, como Ló, quando questionado por Abraão que caminho você deve seguir? Porque muitas vezes nós queremos aquele caminho que é melhor, mas nós não podemos esquecer que a Bíblia nos diz: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim são caminhos de morte, caminhos que querem nos levar para longe de Deus. E algo que tem tomado muito a nossa sociedade, principalmente esta geração X, geração Y e até mesmo geração Z, que é a busca pelo dinheiro. Numa busca incessante, trabalhamos 12 horas e não temos tempo para a família. Trabalhamos às vezes 16 horas e dizemos: não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir à igreja, porque queremos alcançar tantas coisas. Dinheiro é bom, é necessário, sim, mas na Bíblia nós temos alguém que foi considerado o homem mais rico do mundo, somando as suas posses, segundo alguns estudiosos, até os dias de hoje não houve e talvez não haverá um homem tão rico e tão abençoado como foi o filho de rei Davi, o rei Salomão. Ele nos disse que o dinheiro é impotente quando falamos de alegria e contentamento, porque ele buscou de todas as maneiras. Ninguém pode comprar com suas riquezas paz de espírito, como Deus pode te dar para você hoje. Ninguém pode comprar em dinheiro a esperança de uma vida eterna e uma morada com o Senhor por toda a eternidade. Ninguém pode comprar com todas as suas posses as riquezas do favor de Deus que nos é dado pela graça, sem fazermos esforços algum. Dinheiro não pode garantir a sua saúde. Este ano que passou, ali em casa nós perdemos a tia da minha esposa para o câncer e a sua nora, que descobriu que tinha câncer alguns meses depois e ainda veio a falecer primeiro que a sua sogra. Dinheiro não pode manter ou garantir a sua saúde. Dinheiro não segura amigos. E o filho pródigo que nos fale sobre isso. Ele tinha muitos quando estava com seu dinheiro, mas assim que o dinheiro acabou, eles o abandonaram. Dinheiro não traz contentamento. É muito bom ter uma grana no banco. É muito bom saber que não está no vermelho. Mas tem muitas pessoas que a sua conta ele nem imagina quanto tem, mas não consegue dormir à noite. Não tem paz de espírito e não tem a família
para estar próxima dele. Salomão, com toda a sua riqueza, ele nos diz que tem um vazio que não adianta procurar preencher com suas posses. Ele tinha uma fome que não podia ser saciada por nada deste mundo. E a Bíblia nos diz que ele construiu palácios maiores que seu pai já tinha construído. Ele aumentou as suas cidades. Ele chegou a transportar bosques, árvores lá do bosque, para a sua casa, para o seu palácio, porque ele queria deixá-lo bonito. Ele queria ter árvores perto dele. Ele fez tudo que hoje muitos ainda pensam que vai trazer satisfação em uma vida de busca. Mas depois de ter buscado e procurado por tudo, ele chega à realização que ele diz: vaidade de vaidade. Tudo isto é correr atrás do vento. O que você tem corrido de atrás? Que caminho você tem andado? Será que você não está insatisfeito porque você tem procurado alcançar satisfação nas coisas erradas? E aí, na era da tecnologia, na era da informação, nós falamos, dinheiro é importante sim, mas tem algo que é muito mais importante: conhecimento. Nós precisamos alcançar conhecimento. E conhecimento é necessário, conhecimento é muito importante. E o sábio Salomão, no livro de Provérbios, ele começa a dizer: filho meu, atente para as palavras da inteligência, para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E aí ele diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. E a Bíblia diz que Salomão foi o rei mais sábio de sua época. Vinham reis de todos os lugares, a sua sabedoria era maior do que os sábios do Oriente, os sábios dos Egípcios. Eles vinham de longe para ouvir a sua sabedoria. Está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 30 e o versículo 34, diz que todos os povos queriam ouvir a sabedoria que Deus tinha dado para Salomão. E sabedoria, conhecimento é importante. Certa vez, um homem viajou muito distante para fazer perguntas a um erudito, conhecido como o homem mais sábio de sua época. E quando chegou lá, ele foi muito bem recebido por aqueles que trabalhavam com o sábio. E quando foi introduzido à sua presença, ele notou que as paredes da sua sala estavam cheias de livros, do chão até os tetos. E aí ele diz: antes mesmo que eu me sente, doutor sábio, eu tenho certeza que o senhor deve ter lido todos estes livros, porque eu sei que o senhor escreveu muitos deles, e que o Senhor tem viajado por todo o mundo e conversado com as mentes mais sábias e brilhantes, criadores de opiniões de nossa época. Mas me fale uma coisa: depois de todos estes anos de estudo, de tudo que o Senhor aprendeu, o que é a coisa mais importante para nós termos conhecimento? E o grande erudito, emocionado, pega na mão desse jovem e diz: meu querido, de tudo o que aprendi, existem duas lições de grande valor. E a primeira é que mesmo com todo o meu conhecimento, eu sou um grande pecador. E a segunda é que Jesus Cristo é o único Salvador e o único caminho de volta ao Pai. Meus irmãos, nesta sábia resposta desse erudito, nós podemos entender que o homem pode saber muitas coisas e não conhecer a melhor delas. Nós podemos ver que as pessoas podem estimar, valorizar trapos e jogar fora muitos tesouros, como a sua família, como a sua vida com Deus, como a sua igreja, como o seu amigo. O que você tem valorizado? Sim, um homem pode conhecer tudo sobre pedras e o seu coração ser tão duro quanto elas. O homem pode conhecer tudo sobre os ventos e a sua vida ser varrida por uma simples brisa suave e sussurrante. O homem pode saber tudo sobre as marés e os oceanos e mesmo assim nunca encontrar as calmas águas de uma vida na presença do Senhor. O homem pode conhecer tudo sobre luz, meteoros, luz das estrelas, luz da lua, luz de vela, luz elétrica, até mesmo a luz da aurora boreal.
e mesmo assim nunca conhecer aquele que disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, aquela que te leva ao Pai, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos buscar este verdadeiro conhecimento. Meus irmãos, o homem pode saber tudo sobre estradas de terra, estradas de ferro, estradas pavimentadas e não conhecer Jesus. Aquele que disse: eu sou o único caminho que leva a Deus e a uma vida eterna e a uma vida abundante. Nada que você possa procurar vai te levar àquilo que você tem. Tudo isso me leva ao questionamento que Jesus Cristo fez. Aquele homem que achou que tinha já alcançado tudo, estava bem, e disse para sua alma: come, bebe, dorme, porque você não tem necessidade de mais nada. Jesus olha para ele e diz: de que adianta? Que proveito tem um homem ganhar tudo e perder a sua alma? Que proveito tem um homem em se tornar um grande arquiteto e não conhecer Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular? Que proveito tem um homem em se tornar um grande padeiro e não conhecer Jesus, o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa alma, que nenhum pão da melhor padaria pode satisfazer? Que proveito tem um homem se tornar um grande biologista e não conhecer Jesus, aquele que diz: não somente te dou a vida, mas eu sou a vida, e quem crê em mim nunca morrerá, mas terá a vida eterna? Que proveito tem um homem ser um grande carpinteiro e não conhecer Jesus, a porta que leva a Deus? Que proveito tem um homem ser um grande doutor e não conhecer Jesus, o médico dos médicos? Não só pode nos curar, mas aquele que é a vida, aquele que pode trazer alívio à sua vida. Que proveito tem um homem se tornar um grande educador e não conhecer Jesus, o mestre por excelência, o Rabi da Galileia, aquele que tem a palavra certa para o seu questionamento? Que proveito tem um homem tornar-se um grande astrônomo e não conhecer Jesus, a estrela de Belém, aquela que guiou os reis magos a estrebaria para ver o recém-nascido Salvador dos homens? Que proveito tem um homem tornar-se um grande juiz e não conhecer Jesus, o justo e reto juiz, que vai julgar todas as nossas obras e que vai colocar na balança precisa aquilo que fizemos? Que proveito tem um homem ser um grande joalheiro e não conhecer Jesus, a pérola de grande valor que nada neste mundo pode comprar? Que proveito tem um homem se tornar um grande advogado e não conhecer Jesus, o defensor dos pecadores? Ou até mesmo se tornar o maior dos filósofos e conhecedor de tudo e não conhecer Jesus, a sabedoria de Deus, o conhecimento eterno, a sabedoria em pessoa? E Ele está aqui nesta manhã. Ele quer revelar a você as coisas ocultas e te mostrar o caminho certo para alcançar aquilo que Ele tem para você. Mas mesmo sendo tudo, sabendo tudo o que temos para conhecer no campo do conhecimento humano, seria um caminho de decepção se em conhecer tanto não aprendêssemos essas duas coisas tão importantes, como disse este sábio. Somos pecadores e Jesus Cristo é um grande Salvador e o caminho que precisamos andar. Porque o esforço do homem para encontrar paz, felicidade, alegria pelos caminhos da sabedoria, da riqueza e das obras do desejo da carne é um caminho trágico, muito trágico. Muitos têm andado por ele e têm quebrado a cara, têm perdido sua família e têm talvez obscurecido as suas vistas e não têm visão de um caminho. Mas o nosso Deus é o Deus da segunda chance. E se estivermos dispostos a dizer como Sansão: Senhor, eu sei que eu andei em caminhos que desaprovam ao Senhor, mas usa-me pelo menos mais uma vez. O Senhor está aqui para dizer para você: tem cabelo começando a crescer na cabeça de muitos Sansão, que tem desafiado o nosso Deus.
Ele está começando a te colocar na direção certa, no caminho de volta ao Pai, porque Jesus Cristo morreu de braços abertos por todos, dizendo: vem, eu quero te ajudar, estou pronto para te receber. O salmista Davi, no Salmo 37, versículo 23, ele nos diz assim: os passos de um homem bom são ordenados, são guiados pelo Senhor. Você tem deixado Ele guiar os seus passos? O que tem guiado os seus passos? As outras pessoas? O que tem guiado os seus passos? A mídia, a televisão? O que tem guiado os seus passos? O que tem dado direção para a sua vida? Filho de Davi, sábio Salomão, capítulo 21 de Provérbios, ele nos diz assim: o coração do rei é como canais de águas controlados pelo Senhor. O Senhor os conduz para onde Ele quer. Ainda que as pessoas acham que estão corretas, o Senhor examina o coração de cada um. Sabe por quê? O Senhor se agrada mais em fazermos o que é certo e justo do que oferecermos a Ele sacrifício de tolo para querer agradá-lo. Como você tem andado ultimamente? Por que caminhos você tem andado? Sabe? O que o pastor Eliel falou ontem, e essa introdução e esse tema, reavivamento, buscando que a chama esteja acesa em nossa vida, me faz lembrar de Elias, no Monte Carmelo, desafiando o povo a abandonar os falsos deuses, os falsos caminhos e ser liberto de um caminho de idolatria. E a direção que Deus tinha para Elias desde o começo do seu chamado era o topo do Monte Carmelo, para ver o fogo descer do céu e desafiar o povo a entender que ele era o único e verdadeiro Deus. Mas ele só pôde chegar lá seguindo um passo de cada vez. Deus tinha um propósito de levar Elias ao Monte Carmelo e mostrar para o povo que eles estavam no caminho errado. Mas primeiro, ele precisava passar por alguns lugares, porque é assim que Deus trabalha. Muitas vezes nós queremos, o Senhor tem grandes promessas na nossa vida, mas nós queremos pular degraus, pular etapas, nós queremos desafiar o nosso Deus, deixamos de receber o nosso avivamento, porque não seguimos o caminho certo que o Senhor tem deixado para nós. Vocês conhecem a história de Elias? Primeiro Deus mandou Elias ir para um lugar conhecido como Riacho de Querite. Ele tem um significado interessante, esse nome, é muito batido sobre os seus significados, que quer dizer cortar, ou alguns dizem colocar no tamanho certo, mas na verdade, essa palavra ela tem um significado cortar, mas no sentido de cortar ao meio, de fazer separação, mas principalmente de abater e de matar. Onde o senhor quer chegar, pastor? Achei que Querite era um lugar para colocar na forma certa. Não. Eu gostaria que você entendesse algo muito mais profundo do que aconteceu com Elias, que acontece conosco. Deus estava fazendo com Elias uma aliança. Por quê? Aliança precisa ter sacrifícios. E o Senhor está perguntando a você: você está disposto a sacrificar os seus planos para receber os meus planos? Você está disposto a abandonar o caminho que parece que traz satisfação para conhecer aquilo que eu tenho para você, que talvez você nunca vai alcançar por nenhum outro caminho? Deus estava dizendo para Elias: tem um momento na sua jornada, Elias, na sua caminhada espiritual, que você vai precisar entender que eu sou um Deus que faço alianças. Eu sou um Deus de pactos. Assim como um dia eu fiz um pacto com Abraão, assim como um dia eu fiz um pacto com o povo de Israel, e eu disse para eles: eu tenho uma terra maravilhosa para vocês, uma terra que mana leite e mel. Eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para lá. Mas tem uma coisa, vocês precisam ser obedientes. Quando vocês chegarem lá, vocês não devem estar copiando os outros povos. Vocês têm que abandonar o caminho que você tem andado até aqui e visto os egípcios. E eu vou cumprir a minha parte. A Bíblia diz que no percurso do Egito ao lugar da terra prometida, Deus alimentou eles com pão do céu e água da rocha. Todos os dias o Senhor o mantinha. O Senhor fez eles atravessar o rio Jordão na época cheia, na época que continha mais águas. Tudo isso
para mostrar que Deus cumpre a parte do seu pacto, porque é assim que Deus faz. Deus cuida da nossa vida, e tudo isso Ele faz para nos provar que Ele é Deus, e quando Ele promete, Ele cumpre, porque a sua parte Ele não deixa para trás. Você tem feito a sua parte? Você tem querido receber as bênçãos de Deus? Mas eu te pergunto, você tem feito a sua parte da aliança? Da mesma maneira, quando Deus chama Elias e envia ele para o riacho de Querite, a Bíblia diz que Deus fala para ele: vai para lá, porque eu já dei ordem aos corvos que alimentem você. Mas ele falou uma palavrinha que está somente na NVI, que eu gosto muito. Eu já ordenei os corvos que te alimentem lá no riacho de Querite. Deus tem um lá para você. E se você não estiver lá, talvez esta é uma das razões que você não tem visto a vitória de Deus na sua vida. Se ele tivesse ido para qualquer outro riacho, Deus não teria provido as necessidades para ele, porque Deus já tinha colocado o chip, sabe? Aquele chipzinho, aquele GPS, como que é o nome daquele GPS, pastor Marcos, que o senhor usou? Waze. Deus já tinha colocado no corvo e ele sabia o lugar certo. Se ele fosse para o lugar errado, não ia ter comida de corvos, sabe? O Senhor tem grandes bênçãos para nós, mas o problema é que às vezes nós temos indo para caminhos errados e temos deixado de receber. Qual é o caminho que você tem andado? Não é como Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho é suficiente. Não, tem um caminho certo. Deus tem um lá para você. Deus tem um lugar certo, porque Deus é um Deus de alianças. E uma aliança é um pacto de dois lados. Uma aliança é um contrato, é um que nós chamamos em inglês um covenant, um concerto entre duas partes. E esta é algo que nós precisamos entender, que a parte nossa nós temos que obedecer, porque Deus sempre faz a parte dele. Eu vou andar rápido porque tem muita coisa para falar com vocês. Mas depois que ele chega no lar, vocês conhecem. Deus alimenta ele. E enquanto não se cumpre o resultado da profecia que ele mesmo tinha profetizado, de não vir chuva e que a água não seca, ele ficou lá. Mas chega um momento em que Deus diz: agora, Elias, eu já preparei uma viúva para você em Sarepta. Vai lá, porque ela vai te sustentar lá. Sabe, quando Jesus vai escrever, vai falar com o povo, lá no livro de Lucas, capítulo 4, me fugiu da memória agora o versículo, eles pediram um sinal para mostrar que Jesus era o Messias. Ele disse assim: não vou dar outro sinal para vocês, e vocês precisam entender, como nos dias de Elias, existiam muitas viúvas na terra de Israel. Existiam muitas pessoas passando fome. Quando a profecia se cumpriu, ficou 3 anos e meio sem chover. Mas tem uma coisa, Elias não foi para nenhuma delas, senão para de Sarepta, porque foi lá que eu mandei ele ir. Sabe, muitas vezes nós estamos buscando caminhos errados. Tem muitas viúvas, mas Deus disse: é a de Sarepta, Elias, é aquela que você precisa ir. E aí, nós às vezes estamos buscando tantos caminhos, mas nós não entendemos que independente de onde nós vamos, Deus, Ele usa corvos para nos alimentar. Sabe o que o corvo faz? Corvo se alimenta de carne. Mas Deus faz com que ele pegue não carne podre, mas carne boa, para levar para Elias. E às vezes nós estamos preocupados com o que Deus tem feito para nós. Deus não somente usa uma mulher que na época era rejeitada para alimentar Elias durante 3 anos, mas Ele usa uma viúva para mostrar que quando Deus manda, Deus cumpre, e os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Pare de pensar que Deus vai te abandonar só porque Ele te colocou num caminho um pouco mais difícil, que exige alguns sacrifícios. Porque o caminho de Deus não é como o caminho do mundo, caminho de facilidade. Como muitas vezes nós estamos criando nossos filhos como rei, querendo tudo em casa, não sabendo que quando ele sair lá fora para a sociedade, ele vai ser tratado como um servo. E aí ele chega com posição de rei, e quer pedir e quer mandar, e sofre, porque nós os pais não ensinamos o caminho certo que ele deve andar. Mas o nosso Deus é um Deus bondoso, e assim como Ele cuidou de Elias, Ele vai continuar cuidando de você. Assim como Ele tem cuidado até hoje,
mas você precisa estar no caminho certo. Por isso que a Bíblia diz: o Senhor dirige os passos de um homem bom, de um homem justo, e Ele se agrada quando ele anda no seu caminho. E aí ele continua no versículo 24: ainda que ele tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Às vezes nós estamos com a palavra, mas nós não estamos olhando para o chão, porque ela diz que ela é lâmpada para os nossos pés, e quando nós nos desviamos, nós às vezes tropeçamos, mas o Senhor é tão bom e tão misericordioso que Ele nos segura e não nos deixa cair. Você crê na palavra de Deus? Você crê que o que Ele tem para nós é verdadeiro? Então por que nós temos tomado caminhos que desagradam a Deus? Por que nós não temos obedecido? Por que que nós temos procurado por respostas aonde nós sabemos que não vamos encontrar? Em vez disso, confie no Senhor, meus. Descanse, faça como Pedro disse: lance sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado e cuidará de você. Agora, Sarepta, ela tem um significado um pouco diferente de Riacho do Querite, ou da palavra do Querite. Sarepta quer dizer fornalha de fundição, lugar de refinar. Primeiro, Deus faz uma aliança conosco, e aí Ele quer nos refinar. Talvez se você tem passado por algumas situações que você diz: parece que Deus me colocou no fogo, você deveria estar alegre, porque a Bíblia diz: alegrai-vos por passar momentos de provação, porque o nosso Deus quer que nós saiamos aprovados. Ele não manda prova para qualquer um, mas aquele que Ele prova, Ele nos prova não para passarmos na prova dEle, para nos mostrar que o que Ele tem é melhor. Deus está querendo tirar algumas impurezas da sua vida, Deus está querendo ver você brilhar mais. Deus está querendo ver na sua presença o caráter e a face de Cristo. Assim como o ourives vai botar a prata no fogo, tirando as impurezas, até que ele possa ver o reflexo do seu rosto. O Senhor quer ver na sua face o reflexo do Filho dele. Sabe? Isso me lembra os discípulos. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus se alegravam quando passavam por provações, porque eles se achavam dignos de sofrer pela causa de Cristo. A ponto de as pessoas olhar para eles e dizer: estes são cristãos, porque se parecem com Cristo. Será que as pessoas podem dizer isso de nós? Quando você tiver passado pelo processo da refinação de Sarepta, você então vai estar pronto para subir no Monte Carmelo e ser impactado pela glória de Deus, que vai descer e vai consumir todo o holocausto, receber o fogo de Deus para reavivar a chama da sua vida. Por isso que nós não podemos estar andando por qualquer caminho e não podemos deixar faltar o óleo sobre as nossas cabeças. Não podemos deixar a chama do nosso coração se apagar. A intenção deste momento é que nós sejamos reimpactados e tenhamos a chama da nossa vida acesa mais uma vez. Esta é uma manhã de reflexão. E nós precisamos entender que só vamos chegar aonde o Senhor quer para nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Inclua Deus em todos os seus projetos. Inclua Deus em todas as suas decisões diárias quando você acordar. Porque para onde Ele quer te guiar, Ele também vai providenciar. Porque Ele é um Deus de promessa. E o que você precisa, Ele já sabe. Mas sabe onde que é? É no lar de Deus para a sua vida. É no lugar que Ele tem para você. Todo ato de Deus na nossa vida é para nos levarmos a uma maior dependência dEle. Toda ordem que Deus nos dá requer a participação dEle. Nós não podemos deixar Ele fora de nada. Você tem que levar Ele consigo para a faculdade. Você tem que levar Ele contigo para o trabalho. Você tem que estar com Ele em todos os lugares para termos sucesso da nossa vida. E Jesus já deixou uma palavra conosco. Ele disse: eu não vou te abandonar. Aonde você estiver, eu estarei contigo. Não te desampararei. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Ele está aqui esta manhã. Ele quer começar a renovar a sua vida e te direcionar no caminho certo do que Ele tem para você. Uma placa do lado fora de uma igreja ali nos Estados Unidos dizia assim:
Try God for a week. Experimente Deus por uma semana. E as pessoas começaram uma placa bem grande. Começaram a ficar curiosos. Qual que é a intenção desse pastor em colocar uma placa tão grande? Experimente Deus por uma semana. A ideia era bem simples. Se você experimentar Deus por uma semana e não gostar do resultado, você pode voltar para a sua velha vida. Sabe por quê? Eles entendiam que assim como um peixe não experimenta água, ele precisa de água para viver, porque ele foi criado para estar dentro da água. Assim como uma planta não experimenta o solo, ela precisa do solo para crescer, porque Deus disse: terra, produzam árvores, e ela precisa estar no solo. Eu e você não simplesmente experimentamos Deus por um dia ou por uma semana. Nós precisamos dele para preencher o vazio do nosso interior. Vazio este, que na verdade já é a falta dele, porque nós fomos criados para viver na presença dele. Quando Deus foi criar o homem, ele não falou com a água, ele não falou com a terra, mas ele falou com ele mesmo. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus quer fazer muito mais do que caminhar com você. Ele quer cuidar de você. Ele quer satisfazer todos os anseios do seu coração. Sim, meus irmãos, salvação é um dom de Deus. Deus nos dá, mas nós precisamos nos submeter ao senhorio de Jesus. É um projeto que você precisa desenvolver. O apóstolo Paulo diz: desenvolva a sua salvação, desde o seu novo nascimento, até a sua chegada na Nova Jerusalém. E não tem como chegarmos na Nova Jerusalém por outro caminho que não seja Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que caminhos você tem andado? Talvez você tenha buscado conhecimento, talvez você tenha buscado dinheiro, ou talvez você tenha estado como uma mulher samaritana, pensando que algum homem vai satisfazer a sua vida. Mas o Senhor te fala para você aquilo que Ele falou para a mulher samaritana: ah, se tu soubesse quem fala contigo. Você já teve 5 e está com o 6º e ele ainda não é teu. Mas tem uma coisa, tem o 7º na sua frente. E se você casar com esse, do seu interior vai fluir rios de água viva que jorrarão para a eternidade. Sabe, o nosso casamento tem que ser com Jesus. É com Ele que nós temos que estar aliançado. É Ele que tem que estar do nosso lado, porque Ele sabe cuidar de nós. Ele está pronto para andar com você, como aquela história contada séculos passados e até hoje repetida em muitos panfletos e muitos folhetos que são entregues, onde a pessoa diz: Senhor, eu tive uma visão em que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu simplesmente via uma pegada na areia. E o Senhor diz: você não entendeu, é que nesses momentos eu te pego no colo, eu carrego você, eu estou do seu lado e eu quero te ajudar. Que caminho você tem andado? Talvez você esteja abatido, triste, e você diz: faz 10 anos que eu sou crente, faz tantos anos que eu fui impactado, eu gostaria tanto que Deus me usasse. Sabe, o que Deus tem para você não é simplesmente você ser um levita, ou às vezes, como muitos pensam, um microfonita, quer estar com o microfone na mão, sabe, quer ter a oportunidade de estar falando, pregando. Mas a obra de Deus na igreja não é nem 5% do que Deus tem para fazer. Deus usa você simplesmente para dar um abraço em alguém lá fora. Deus usa você para ir juntamente com o pessoal do SOS Vida levar uma comida para aquele que está abandonado na sarjeta, no mundo de drogas. Deus usa você para ser um bom vizinho que dá um exemplo para o seu patrão. Um bom vizinho que dá um exemplo para as pessoas de como tratar a sua esposa, como tratar os seus filhos. O Senhor nos chamou para seguirmos os seus passos. Aonde você tem andado? Qual tem sido as suas pegadas? Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e então siga-me. Não adianta pegar a cruz de Jesus. É muito bom aceitarmos a Jesus. Sabe, eu me lembro de um jovem ali nos Estados Unidos que trabalhava comigo. Ele ia sempre no culto, porque nós convidávamos. Todo domingo ele aceitava Jesus.
Mas na segunda-feira ele estava na bebida, estava na festa. E chegava no domingo, mas falava para ele, você tem que abandonar essa vida, vamos para a igreja. No domingo ele vinha e aceitava Jesus. Até que um dia nós não aguentamos. Agora, todo pregador, até pode ser a pregação pior que tem, você convida no final, você vai na frente. Aí diz, tem coisa melhor do que aceitar Jesus? Jesus está de braços abertos, Jesus é bom demais. O difícil é segui-lo. Muitas pessoas têm Jesus como seu Salvador, mas Jesus não é só o nosso Salvador, Ele quer ser o teu Senhor, Ele quer ser o teu amigo, Ele quer andar com você, porque Ele sabe o que é melhor. Por isso que o escritor aos Hebreus diz assim, nós não temos um sumo sacerdote como os outros, mas nós temos um sumo sacerdote que nos entende, que foi provado em todas as situações e está pronto para nos ajudar, porque ele foi provado em tudo, mas não pecou, perfeito, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele quer mudar a sua vida. Sabe, eu li sobre um adolescente inglês que certa vez fugiu de casa porque a sua mãe tinha morrido quando ele era pequeno e o seu pai tinha casado com outra pessoa que ele não gostava muito. Ele achava que aquilo que o pai queria dar para ele não era o melhor para a sua vida e o pai tinha colocado ele num internato, em uma escola de padres e uma escola religiosa e ele não queria aquilo, então ele foge e se junta a alguns marinheiros que atravessavam o oceano carregando escravos. E algum tempo depois de estar com eles nas suas viagens, ele é forçado a casar com uma escrava africana. Ele é maltratado por estes marinheiros, por esses mercadores, a ponto de ele acostumar, achando que aquela era a vida que Deus tinha para ele. Mas um dia ele consegue fugir desta vida, simplesmente para mais tarde se encontrar no mesmo caminho, sendo um capitão de navio, transportando escravos da África para a Inglaterra. Mas um dia ele disse, eu preciso mudar, eu preciso de mudança. Mas eu tenho procurado todo o caminho e não tenho encontrado, achar uma maneira de abandonar esta vida. E como naquela época eles tinham o costume de imprimir os sermões do pastor no domingo, no jornal da segunda, e ele levou muitos jornais consigo naquela viagem, e numa das noites ele pega um dos jornais para começar a ler, e lá estava uma mensagem de Thomas Kemp, e aí ele começa a ler uma cópia de um sermão que falava sobre o sofrimento de Jesus por nossos pecados, e como somente ele poderia livrar o homem da pior situação de vida de pecado. E ele então diz, no meio do oceano, que dobrou os seus joelhos, entregou sua vida a Jesus e fez o voto de seguir os passos dele. E assim que chegou à terra firme, ele abandonou seu barco, seu navio transportador de escravos. Ele buscou incansavelmente conhecimento da palavra, se tornou um ministro do evangelho, um dos maiores pregadores da graça de Deus em Cristo Jesus, como sendo o único e verdadeiro caminho, que trouxe satisfação para a vida dele, que pôde transformar um homem como ele, que se aproveitava de muitas pessoas, em agora um homem que anda segundo o coração de Deus. Ele se tornou um escritor de muitos hinos clássicos, cantado até hoje em nossas igrejas. Muito conhecido, o mais conhecido dele se chama Amazing Grace. Graça maravilhosa. Quão doce é a graça do Senhor, that saved a wretch like me, que salvou alguém como eu, que ninguém dava valor nenhum, e colocou em um novo e vivo caminho. O Senhor pode mudar a sua vida, independente da cidade que você nasceu, da família que você nasceu, agora você está na família do Rei. Ele quer incluir você nos planos dele, mas para isso você precisa ter ele não só como seu Salvador, mas como seu Senhor. Tem um outro hino que esse escritor escreveu, o nome dele é John Newton, que é Como doce soa o nome de Jesus. How sweet the sound of that name.
Nessa música ele fala assim: é Ele, Jesus, quem acalma as suas tristezas. É Ele quem pode curar as tuas feridas e afastar todos os seus medos. Jesus, meu Salvador, meu pastor, meu amigo, o profeta, Senhor e Rei. Sim, Jesus, Tu és o meu Senhor, a minha vida, o meu caminho, o meu fim. E a igreja que ele se tornou pastor está o seu túmulo. E nela, lá na Inglaterra, está a epígrafe que diz assim: John Newton, um servo do Senhor, uma vez infiel, um libertino, senhor de escravos da África, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, foi preservado, restaurado, perdoado e apontado como pregador de uma mensagem de esperança e vida para todo aquele que está no caminho de perdição. O Senhor pode usar a sua vida para resgatar muitas pessoas. John Newton entendeu que é uma coisa ser justificado, mas outra bem diferente é viver a vida que agrada a Deus. Uma coisa é professar, conhecer e ter Jesus como Salvador. E a outra coisa, mostrar Cristo através da sua vida aos outros. Como você tem andado? Meus irmãos, Deus tem um caminho mais alto e mais excelente para mim e para você. Quando você chegar no céu e encontrar com Ele, então esse clamor de desespero será mudado por um cântico de alegria. Um cântico que a Bíblia diz que os salvos entoarão, que os anjos que cantam perfeitamente no céu vão olhar e eles não conseguem entender, porque eles não sabem o que é estar condenado ao inferno e receber a salvação. Nós vamos cantar um cântico que os anjos não entendem, mas nós temos este sentimento que o Senhor teve para nós, de morrer, de tomar o nosso lugar. Naquele dia, a consciência do pecado, do estado de pecador perdido, será mudada por uma doce e abençoada realização. Alcancei a vida que o Senhor Jesus Cristo me prometeu. Se tão somente ouvires a voz do Espírito e me seguir, eu tenho grandes coisas para você. Será um tempo de não mais chorar, não mais sofrer, mas agora estaremos para sempre com Jesus. Aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Por que caminho você tem andado? Que caminho você tem procurado alcançar satisfação, alegria, contentamento, paz? Esta manhã é uma manhã de reflexão e neste momento eu gostaria que você ficasse de pé. Eu vou tentar cantar um hino, não sou cantor, mas é um hino clássico, cantado das igrejas do mundo todo. Talvez você já ouviu falar, eu ouço ele desde pequeno, e os americanos gostam de cantar muito. Um teclado aqui, para ver se eu consigo manter a nota. Eu gostaria que você prestasse atenção, eu vou cantar em inglês, mas em português ao mesmo tempo. Este hino fala assim: I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Eu me decidi seguir a Cristo. Eu me decidi seguir a Cristo. No turning back, no turning back. Vamos baixar o tom, né? Atrás não volto, não volto mais. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. A cruz adiante de mim, o mundo atrás. A cruz diante de mim e o mundo atrás. No turning back, no turning back. Atrás não volto mais. Though no one join me, still I will follow. Though no one join me, still I will follow.
ainda eu seguirei. Se ninguém vai comigo, ainda eu seguirei. No turning back, no turning back. Atrás não volto mais. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. Levarei até eu ver Jesus. Minha cruz levarei até eu ver Jesus. No turning back, no turning back. Não volto atrás, atrás não volto. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Você decide agora seguir Jesus. Você decide agora seguir Jesus. Não volte atrás, atrás não volte. Se você ainda não tomou a sua decisão, talvez você até tenha decidido ter Jesus como seu Salvador, mas você ainda não tem deixado Ele ser o Senhor da sua vida. Este é um momento de aliança, é um momento de reflexão. Não tenha vergonha de, mesmo depois de estar na igreja por muito tempo, não se levantar como aquele amigo meu que dizia que era muito bom aceitar Jesus e fazer uma aliança. Este momento é um momento de reimpacto, é um momento de reavivar, é um momento de renovar as nossas alianças. Nós vamos estar orando por vocês, e se você quiser vir à frente, você tem toda a liberdade. Se quiser dobrar os seus joelhos, este é um momento de você dizer: Senhor, eu sei que os caminhos que eu tenho andado não têm te agradado, mas eu reconheço que não há caminho que te leve a Jesus. And I have decided that I will follow Jesus. Eu vou seguir a Jesus, porque não tem outro caminho. Não há satisfação em nenhum outro nome, Senhor. E eu tenho me enganado, eu tenho enganado a mim mesmo. Mesmo estando na igreja, eu tenho buscado satisfação em tantas coisas. Este é o momento de você fechar os seus olhos, de você fazer uma reflexão e renovar a sua aliança. Senhor, aqui está a tua igreja. O que o Senhor tem colocado no meu coração, eu entreguei. Eu sei que a tua palavra não volta vazia sem que cumpra tudo o que lhe apraz. A palavra não é minha, mas esta igreja é tua. Esse povo é teu. Estes são aqueles que o Senhor derramou seu sangue na cruz do Calvário. Capacita-os, renova a sua aliança com eles, Senhor. O Senhor tem feito a sua parte, mas através do teu Santo Espírito venha dar força para que eles possam continuar nesse caminho até o fim. Porque quem ser fiel até o fim receberá a coroa da vida. Quem ser fiel até o fim receberá um novo nome. Quem ser fiel até o fim terá o direito de comer da árvore da vida que está no centro da cidade de Deus. Quem ser fiel até o fim vai poder se assentar no trono, assim como Jesus Cristo está sentado no trono. Quem ser fiel até o fim vai poder participar das bodas do Cordeiro, servidas pelo próprio Senhor. Sim, Senhor, nós nos decidimos seguir a Jesus, independente do caminho que temos andado. Nós não queremos estar dizendo como Alice: qualquer caminho me satisfaz. Não, porque nós sabemos que Tu é o único e verdadeiro caminho de volta ao Pai. E hoje nós tomamos uma decisão. Nós nos decidimos seguir o Teu caminho. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Vamos aproveitar que está em pé. O Asaf vai estar louvando e nós vamos continuar adorando